Voltamos então com a nossa terceira palestra desse segundo dia do Congresso Florestas Online. E essa palestra tem tudo a ver com a palestra do Rodrigo que acabou de falar agora. Essa palestra, com certeza, do Augusto, agora vai complementar um pouco do que o Rodrigo acabou de dizer agora. Então, eu pedi a você também prestar muita atenção na palestra do Augusto Bassaro Gonzaga, nosso amigo da Arborgen, nosso parceiro de muitos anos, que está aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Augusto. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu sei que você está viajando. Que cidade você está hoje? Eu estou aqui em União da Vitória. Estou aqui para Paraná? o sul. Santa Catarina, né? Santa Catarina. Né? Porto União, União da Vitória. Perfeito, isso mesmo. Então, eu sei que esse rapaz viaja mais que o homem da cobra, pelo amor de Deus, hein? Isso, trabalhando sempre. Parabéns, meu amigo. E para a gente começar, eu vou ler rapidinho aqui o currículo do nosso palestrante de agora. O Augusto é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, possui experiência nas áreas de silvicultura, inventário florestal e produção de mudas. Mestrado em Planejamento e Uso dos Recursos Renováveis na Universidade Federal de São Carlos, com trabalhos desenvolvidos na área de biometria florestal. Atualmente é pesquisador no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Arborgen. Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo Augusto. O tempo é seu e a palestra é sua. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Queria agradecer aqui, em nome da Arborgen, representando aqui a Arborgen, a oportunidade de participar, né, no Floresta Online, na quinta edição de 2020. E sem mais delongas, eu queria apresentar, então, o nosso trabalho, né? A gente quer trazer um pouco aqui da nossa experiência da Arborgen, dos nossos desafios, né? Pensando aí no setor de floresta nacional. Então, nós queremos apresentar aqui um trabalho, o estresse hídrico e a relação entre material genético, espaçamento e arranjo de plantio. Nós deixamos aqui disponível um QR Code para os usuários, caso queiram acessar esse material, vai estar disponível, ok? Então, antes de iniciar propriamente no tema do qual a gente vai compartilhar aqui com vocês, né, nós gostaríamos de fazer um bate-papo aberto, né, uma troca de conhecimentos. Eu queria falar um pouquinho sobre a Arborgen, que é a empresa da qual hoje eu estou aqui representando. Então, a Arborgen, ela é líder em melhoramento genético, né, e produção de mudas florestais. Nós temos atuação aí na região sul dos Estados Unidos, no Brasil, na Nova Zelândia e na Austrália, sendo que nos Estados Unidos, 1/3 do mercado de pinos são mudas comercializadas pela Arborgen, né, 70% do MCP. Para o Brasil, a gente tem aí uma venda anual em torno de 60 milhões de mudas de eucalipto, e mais em torno aí entre 15 a 20 milhões de pinos. Então, no mercado como um todo, a Arborgen ela coloca aproximadamente 400 milhões de mudas por ano no mercado. Então, o nosso desafio, né, a nossa proposta é fornecer inovação em produtividade. Então, como uma máxima aí é sempre a gente buscar, né, maior crescimento de clones, a gente desenvolve genética de ponta. Então, a nossa busca é sempre por maior crescimento, melhoria da qualidade da madeira, né, e características específicas a novos clones, né, como densidade, imacel, maior conversão de biomassa e produção de carvão, por exemplo. E produzir clones aí resistentes a pragas e doenças que a gente consiga distribuir eles de uma forma segura no mercado nacional. Bom, falando rapidamente do nosso histórico aqui da Arborgen, eu queria compartilhar com vocês um panorama nacional da nossa rede experimental. Eu trouxe aqui, bem simplificado, né, as nossas fases do programa de melhoramento. Então, a gente inicia aqui nos testes de progênie, depois testes clonais, testes de demonstração, testes pré-comerciais, e já depois de ter passado por todo esse crivo de seleção, a gente tem a opção de entrar num programa de biotecnologia, né? Então, a gente produz, todos esses experimentos são realizados em áreas próprias ou áreas parceiras, a gente produz essas mudas, manda em experimentos, instala em sítios de plantio dos próprios clientes, para a gente entender como esses clones se comportam nessas mais diversas áreas, tá?
Então, aqui, olhando de uma forma geral, a gente consegue enxergar aqui a rede experimental Arborgen, pensando no cenário como um todo. Então, quando a gente olha aqui, pensando no panorama nacional, nós temos aí um histórico de 147 experimentos desenvolvidos, sendo que 123 deles estão em andamento, 24 experimentos dos quais já foram finalizados. Entre esses diversos experimentos, nós estamos testando um leque aí de mais de 1.000 materiais genéticos diversos, em 13 estados e em 41 empresas parceiras. Então, de forma bastante sucinta, eu queria compartilhar isso com vocês, né, o esforço da Arborgen em a gente produzir novos clones que passem por todos os crivos de seleção, sejam seguros e tenham características adequadas para poder atender toda a demanda dos clientes aí nos mais diversos estados, tá? Então, aqui dá para a gente ver que a gente tem experimentos desde Alagoas, Bahia, Goiás, né? Um polo muito grande nosso, Mato Grosso do Sul, um polo do cenário nacional que está ampliando, seria o MT, né? Mato Grosso, também São Paulo, Tocantins. Então, essa distribuição de rede experimental nos mais diversos estados e também nosso esforço, né, contínuo. Nós estamos desde 2005 instalando experimentos, e aí nossa máxima aqui 2019 e 2020 com essa ampliação da rede experimental, tá? Então, agora que nós já falamos da Arborgen e do nosso esforço, né, em desenvolver material genético para trazer opções para o setor florestal, eu queria continuar. Foi excelente a alocação que o Paulo fez aqui das palestras, porque tudo que o nosso palestrante anterior, o Rodrigo, falou, condiz exatamente com o que a gente pretende dar sequência aqui. Então, aqui, inclusive, a Arborgen, ela participou, né, na época do programa TEX, e aqui, para contextualizar, eu trouxe duas figuras, que é exatamente isso. Então, aqui é para a gente enxergar o desafio que a gente tem, né, pensando no mercado nacional, os diferentes níveis de precipitação que a gente encontra, variações de menos de 700 milímetros anuais para regiões com mais de 3 milímetros anuais, e também compartilhar aqui todo o leque que a gente tem de amplitude térmica, né, regiões com baixas temperaturas e altas temperaturas médias. E corroborando com isso, né, então o que a gente quer trazer, de chamar a atenção aqui, contextualizando, o histórico de mudança climática que nós estamos tendo, né, ultimamente, com o ano que nós estamos passando, um ano extremamente atípico para a sazonalidade de chuvas, né. Então, a precipitação anual e sazonalidade, que tem sido diversa, as diferenças de tipo de solo, altitude, umidade do ar, pragas e doenças, né, e as buscas por resultado. Então, hoje, o funil nosso para definição de clones, né, ele tem sido cada vez mais exigente. Nós, além de entregarmos produtividade, de termos que entregar todas as características desejáveis de madeira, como densidade, resistência a pragas e doenças, nós também temos que entregar, que é a máxima, que seriam sobrevivência e redução de risco. E quando a gente fala isso, nós estamos falando para um cenário amplo e diverso, que é nosso desafio nacional, tá? Então, entrando propriamente no tema que nós vamos discutir aqui, eu trouxe alguns conceitos, vocês me permitam fazer a leitura aqui, né? Então, o estresse, ele é qualquer fator, né, que proporciona uma redução da taxa de crescimento, ou seja, desviando isso do máximo, né? Então, ele exerce uma influência desvantajosa sobre a planta. Isso pode ser causado por escassez ou excesso de algum fator que impacte no crescimento. Bom, quando a gente fala de estresse hídrico, nós estamos falando especificamente quando não tem água suficiente para a planta absorver e de modo a repor a perda que ocorre por evapotranspiração, ou seja, ela tem uma demanda maior do que a oferta, certo? E quando a gente olha aqui, nós temos uma citação aqui, né, dentre os estresses ambientais do eucalipto, o estresse hídrico, ele é o mais impactante e limitante à produtividade, como mostrou também o Rodrigo na apresentação anterior. Bom, trazendo os outros dois conceitos que a gente vai discutir aqui, espaçamento e arranjo, também o espaçamento, então, ou seja, como aqui nós estamos discutindo para um público bastante diverso, esses conceitos são importantes para a gente alinhar e estarmos todos na mesma página, né? Então, o espaçamento, ele é o intervalo existente entre as plantas no campo, né, determinando a área a ser explorada, metro quadrado por planta.
Essa área vai ser definida aí pelo sistema radicular e pela parte aérea durante o desenvolvimento, ou seja, qual que é a área efetiva que ela tem para buscar nutrição, buscar luz, e assim ganhar seu crescimento, né? E quando a gente pensa qual que é o objetivo, né? O objetivo do espaçamento ideal é proporcionar a cada árvore um espaço suficiente com que ela obtenha o máximo crescimento, né? Um melhor crescimento com melhor qualidade e menor custo. Já quando a gente fala de arranjo, o arranjo, ele é a alocação dessas diferentes distâncias entre linhas e entre plantas. Ou seja, para um mesmo espaçamento inicial, é possível desenhos, né, diversos, e isso que nós chamamos de arranjo. Essa diversidade é possível se desenhar de formas diferentes arranjos num mesmo espaçamento. Bom, como exemplo, a gente tem aqui esse conceito de arranjo, e a gente enxerga diretamente aqui. Aqui em plantas por hectare, por exemplo, simulando aqui num espaçamento de 6 metros quadrados por planta, nós temos uma lotação de 1.667 plantas, dos quais a gente aqui trouxe como exemplo 3 opções de arranjo. Então, um espaçamento entre linhas de 3 metros, ou espaçamento de 6 metros, ou espaçamento de 9 metros. Esse espaçamento entre linhas, para a gente garantir uma mesma lotação, a gente altera o espaçamento na linha de plantio. Então, aí a gente reduz para 2, para 1 ou para 0,67. Bom, o que impacta isso, né? O que a gente vê que esse conceito de espaçamento e arranjo nos traz? Ele influencia nas relações, no comportamento de competição entre as plantas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, num espaçamento aqui de 3 metros, onde a gente tem um 3x2, por exemplo, a gente tem uma retangularidade menor, né? Ou seja, a gente pode observar o desenho aqui, o layout mais próximo de um quadrado, né? Quando a gente pega arranjo, por exemplo, 6 por N, 6 por 1,75, 6 por 2,5, a gente acaba tendo esse espaçamento entre linhas e aí esse adensamento na linha. Quando a gente fala de 9 metros entre linhas, a gente tem um espaçamento ainda maior na linha. E isso aqui, para a gente manter a mesma lotação, a gente acaba tendo o efeito da retangularidade. E quando a gente fala de retangularidade, aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos plantios regulares, mais próximos de desenhos retangulares, triângulos equiláteros, quincôncio e algumas outras opções, mas a retangularidade, ela é a relação, né, entre a maior e a menor dessas duas distâncias, entre linha e entre planta. Então, denomina-se retangularidade quando a gente tem esse coeficiente, né, de R maior ou igual a 1. E o que tanto essa retangularidade impacta, né? O que a gente vê na literatura é que esses arranjos de plantio que tendem a aumentar a retangularidade, eles podem ser utilizados como uma forma de reduzir os custos das atividades de preparo do solo e facilitar a colheita, né? Entretanto, o aumento da retangularidade, ele diminui a uniformidade do plantio da floresta, além de aumentar os riscos de competição com plantas daninhas e danos por ventos. Ou seja, a gente tem o pró e o contra, né? Quando a gente tem um espaçamento menor na linha de plantio, a gente acaba aumentando esses níveis de competição. E aqui um exemplo bastante prático, né, é o que a gente enxerga aqui de arranjo. Então, a gente tem aqui um arranjo 3x3, com 1.111 plantas por hectare, e isso aqui ele nos dá 9 metros quadrados por planta. Então, a gente vê aqui um desenho bastante regular, tá? E para essa mesma lotação, a gente tem uma outra opção de layout aqui. Então, um arranjo de 6 por 1,5 metro, 1.111 plantas por hectare, que também tem 9 metros quadrados por planta. Então, aqui a gente já tem nessa mesma lotação, esses dois layouts. E o que isso impacta de forma direta, né? Quando a gente pensa nessa relação de espaçamento, arranjo, material genético, né? Bom, ele impacta diretamente na competição. E essa competição, ela vai de acordo também com alguns outros itens, né, que nós citamos aqui, como a conservação do solo, os tratos culturais, né, os rendimentos operacionais que se espera ter nessa implantação florestal, como manutenção, colheita e reforma, qual será o nível tecnológico de plantio, né, de plantio e de manejo, idade de planejamento de corte, forma do tronco, características na qualidade da madeira, né, uso da madeira,
produtividade, né, se a gente preza qual é a busca, se a produtividade é por indivíduo ou por hectare, e de forma direta na rentabilidade da floresta. Então, o arranjo e espaçamento, ele está diretamente relacionado aos níveis de competição interespecífica e intraespecífica. Bom, quando a gente fala essa competição intraespecífica e interespecífica, nós estamos retratando a competição que ocorre entre os indivíduos, eucalipto com eucalipto, ou a competição, eucalipto com mato competição, seria essa competição entre espécies, né? E como já comentou, o Ricardo já nos trouxe, né, a gente tem no cenário, de forma geral, o clima, ele que vai definir a produtividade, o fator limitante, em muitos locais, ele que vai ser o fator limitante de um clone potencial. Então, em muitos casos, a gente tem clones com potenciais genéticos absurdos de produção, mas é o clima que vai definir ali a máxima produtividade possível para aquela região. Sendo que a água é o fator que a gente encontra como limitante nos mais diversos sítios, tá? E aí a gente tem essa relação, né? Quando a gente fala trata dos fatores de competição, que a produtividade, o IMA, que é o nosso incremento médio, né? Ele é uma função entre árvores dominantes e árvores dominadas. Por que a gente traz isso, né? Mais uma vez, para reforçar a importância de termos uma floresta homogênea, né? Então, com menores índices de árvores dominadas, essa homogeneidade da floresta proporciona melhores IMAs, né? Bom, seguindo, a gente tem aqui, falando sobre as leis gerais da adubação, o fator limitante, né? A lei do mínimo é aquela lei que a gente sempre ouve dizer na universidade, né? Que o crescimento de uma planta é limitado pelo nutriente que se encontra em menor proporção no solo, em relação à necessidade das plantas, né? Então, o fator limitante, mesmo que a gente tenha em grandes condições, em grandes concentrações e quantidades, os outros níveis de nutrientes, aquele que é limitante vai definir a produção. E isso vale para a água também. Então, a água, né, a gente está diretamente associado a isso. Ela é o fator limitante. Se a gente tiver todos os outros itens em exuberância, nós temos a limitação sendo ocasionada ali pelo fator hídrico. Bom, então aqui nós vamos trazer 2 exemplos de estudo de caso, né, para mostrar esse conceito que nós estamos discutindo. Então aqui um primeiro exemplo no município de Altinópolis, né, um clima tropical úmido, uma precipitação média anual de 1.100 a 1.700 milímetros, então uma região de produção muito boa, né, é uma região que não seria a precipitação um fator limitante. E aqui, para esse exemplo, para esse experimento, foram testados 18 tratamentos com 2 clones, Z041 e C219, na época, ok? Bom, e aqui o que a gente quer trazer é esse comparativo e o impacto disso mesmo, de mostrar o espaçamento e arranjo na produtividade. Então, aqui nós temos a descrição dos 18 tratamentos, sendo o tratamento aí do 1 ao 9 do clone C041, do 10 ao 18, C219. Bom, foram testados para todos os clones os espaçamentos de 6 metros, 10 metros e meio e 15 metros quadrados por planta, nos diversos arranjos de plantio. Então, a gente tem aqui 3x2, 6x1, 9 por 0,67. Ou seja, se manteve esses 3 padrões de plantio na entrelinhas, e na linha a gente teve essa alteração, esse estreitamento ou distanciamento de uma planta da outra, até que desse o espaçamento. E isso muda os níveis de retangularidade. Então, a gente tem plantios, por exemplo, aqui um plantio 3x3, que ele é mais quadrado, é um layout de forma mais quadrada, e a gente tem aqui, por exemplo, um plantio 9 por 1,67, que mudam as relações, os comportamentos aqui de competição devido a essa retangularidade do plantio. Bom, e quando a gente olha qual o impacto disso, né? Então, a gente vê aqui, pensando em sobrevivência, né, por esses fatores, clone, espaçamento e arranjo, a gente observa aqui que, para o fator espaçamento, no primeiro ano, a gente tem aqui os maiores espaçamentos, com uma sobrevivência um pouquinho maior, ainda que não se difere estatisticamente. Mas quando a gente chega lá no 6º ano, a gente vê que, na média, o plantio aqui com 10,5 metros,
ele que teve um índice maior de sobrevivência. O que a gente associa isso, né? A uma redução dessa competição intraespecífica devido ao espaçamento. Já quando a gente vem para o fator arranjo, a mesma coisa, a gente vê que para o item, nos arranjos onde se preconiza 3 metros entre linhas, esses 3 metros, ele faz com que a gente também não tenha um aumento muito grande na linha, e isso faz com que o plantio fique um pouco mais quadrado. E a gente tem essa competição interespecífica reduzida. Ok? Já pensando na produtividade, quando a gente fala para os valores médios, né, de volume individual, metros cúbicos por árvore, para os fatores clone, espaçamento e arranjo, o que a gente vê, né? Para o espaçamento, pensando no volume individual, menores espaçamentos produzem, após 6 anos, um volume individual menor. E isso se difere estatisticamente para os 3 espaçamentos. E quando a gente olha aqui um espaçamento maior, quando a gente tem menos indivíduos por hectare, né, num espaçamento de 15 metros quadrados por planta, o maior crescimento individual. Então, se preza por um volume individual maior. Já quando a gente olha para a relação arranjo, aos 3 anos a gente observa justamente essa inversão de comportamento associada à competição. Os níveis de competição mudam em torno de 2 a 3 anos, esse comportamento ele é alterado. Então a gente pega aqui, no arranjo de 3 metros, né, a gente começa aqui, quando a gente vê no primeiro ano, a gente tem aqui diferentes estatísticas para os 3 arranjos, né, ABC para volume individual. Quando a gente olha já com 1 ano e meio, a gente já não tem diferentes estatísticas e já estão no mesmo grupo, e quando a gente entra com 3 anos, a gente já tem essa inversão, mostrando aqui que o volume individual pro arranjo com 3 metros já é levemente superior aos demais. E quando a gente olhava no primeiro ano, né, a gente tem um inventário mostrando aqui que o arranjo de 9 metros era superior. Ou seja, as relações de competição, elas se alteraram aqui do primeiro ao terceiro ano. Quando a gente fala para produtividade por hectare, metros cúbicos por hectare, né, os fatores, também para esses 3 fatores, clone, espaçamento e arranjo, o que a gente observa? Bom, eu não foquei tanto nos slides anteriores, no fator clone, justamente para a gente mostrar aqui o impacto de espaçamento e arranjo. Mas para essa situação, a gente vê aqui que o fator clone, né, teve para o clone C219, aos 6 anos ele teve uma redução, a produção foi menor do que para o C041. Bom, isso pode estar associado à quebra de ponteiro. O clone C219, em algumas regiões, ele apresenta quebra, né, por ventos. Então, esse pode ser um fator, e ele também é associado à retangularidade. Bom, olhando o espaçamento, o que a gente tem aqui, né, para um espaçamento de 6 metros, a gente vê que a produtividade de biomassa total por hectare, né, então quando a gente olha a produtividade total aos 6 anos, nós temos a maior produtividade por área efetiva. Já quando a gente olha para espaçamentos com 15 metros quadrados por planta, a produtividade total ela é reduzida porque a gente tem menores indivíduos na área. Para arranjo, aquele mesmo comportamento que a gente observou anteriormente acontece para a produtividade total por hectare. Então, a gente vê aqui que no primeiro ano, a gente tem os arranjos com 9 metros, eles saem na frente para a produtividade, já com 1 ano e meio eles se equilibram, e no terceiro ano a gente começa a ter essa inversão. Então, a gente vê que nos arranjos com 3 metros, essa produtividade já fica maior por hectare, em detrimento do arranjo com 9 metros. Ou seja, isso aqui já está associado à uniformidade que o arranjo promove, né? Bom, então, se a gente for fazendo uma conclusão desse primeiro estudo de caso, o que a gente observa é justamente que para o fator espaçamento, né, as maiores produções em volume e biomassa foram no espaçamento de 6 metros quadrados por planta. Já para arranjo, né, para um mesmo espaçamento, as produções diminuíram à medida que a retangularidade afastou-se da unidade. Ou seja, aquilo que nós já comentamos, conforme a gente tem um layout um pouco mais quadrado,
isso nos deu uma maior uniformidade no plantio e que deu um crescimento mais uniforme e, consequentemente, impacta na produção total. Sendo a produção máxima no arranjo de 3 metros, 16% superior aos arranjos de 9 metros, para uma mesma lotação. Dano, né, quebra por vento nos arranjos com espaçamento maiores na entrelinha, especificidade do clone, né, e redução da uniformidade com a redução do espaçamento e com o aumento da retangularidade, como já foi citado. Ok? Então, nesse primeiro estudo de caso, o que a gente tenta mostrar? Quando a gente vai fazer a gente busca por material genético, por uma recomendação clonal precisa, né, a influência que a gente encontra no fator espaçamento e arranjo. O que ele impacta, né, diretamente no o fator espaçamento e arranjo impacta na produtividade individual e produtividade total. Agora, nós vamos para um outro estudo de caso, até aqui eu trouxe ele bastante resumido, que é para a gente ver o impacto, o que acontece na morfologia da planta, o que a gente vê de diferença na formação de raiz, quando ela é submetida a uma região de déficit hídrico. Então, esse experimento, né, ele foi desenvolvido em Iambupe, na Bahia, e aqui a gente tem como principal fator, né, uma precipitação média anual de 926 milímetros. O espaçamento foi fixo, então aqui, nesse caso, nós não vamos tratar de diferenças de espaçamentos e arranjo, mas sim o fator limitante, né, o que ele trouxe em relação ao clone. Então, aqui nós vamos nos atentar, foram testados 4 clones, né, grandes com urofila e um clone camaldulense, híbrido também, e nós vamos testar eles, nós vamos mostrar aqui, visualizar, nos atentando aos 2 últimos clones, né, o 1260 e o 1277. O que a gente observa aqui, né? A gente tem plantio irrigado e não irrigado para esse experimento, e a gente vê aqui o volume por planta, a gente vê que um clone, ele tem um potencial aqui mais produtivo nessa região de déficit hídrico. Então, a gente viu aqui que esse clone 1260, ele é responsivo à irrigação e não irrigação, então ele responde, né, quando se tem mais água, a produtividade. E o 1277, ele já é um clone mais resistente, ele apresenta menor mortalidade, maior sobrevivência, em detrimento da produtividade, ou seja, ele produz menos, mas se mantém mais firme, vamos dizer assim, é um clone mais resistente. E aqui trazendo, né, contextualizando, né, o que a gente vê? Nessas regiões de déficit hídrico, o clone, o material genético, ele acaba tendo algumas características, né, de adaptação, e isso associado ao genótipo. Então, a gente tem aqui algumas alterações fisiológicas, né, que ocorrem. Diminuição do potencial hídrico foliar, ajuste osmótico, né, acúmulo de ácido abscíssico, manutenção da temperatura foliar, né, redução, busca por redução, e outras características já morfológicas, que são redução da área foliar, né, aumento da lignificação do caule e da relação raiz-parte aérea, e raiz extensa e profunda. Então, são diferentes estratégias, né, para se manter, que esses 2 clones têm, para se manter vivo e produtivo. Então, aqui, o que a gente vê aqui? Mais uma vez, se atentando para os 2 clones aqui, né, eu quis trazer à tona um clone um pouco mais produtivo para a região e um clone resistente. O que a gente observa? Um menor acúmulo de biomassa aérea. Então, o clone resistente, ele já tem um menor acúmulo de biomassa aérea. Ele tem uma busca por aumento radicular, para ter acesso a maior área de contato na exploração do volume do solo. Então, quando a gente olha aqui, a gente pode ver que essa primeira caixa é a biomassa, a matéria seca de raiz, né? Então, a gente já vê que ele teve um esforço maior na formação de raiz, em detrimento do outro clone que teve uma produtividade de biomassa aérea maior, né? E essa relação, né? Então, a relação raiz-parte aérea pode aumentar com a elevação da deficiência hídrica. Então, é isso que a gente quer mostrar, que quando submetido ao estresse hídrico, ele teve um maior percentual de formação de raiz. Então, quando a gente pega aqui o percentual em relação à área total, a gente vê que para o 1277, ele teve 26%, e para o 1260, apenas 11%. Né? Então, a gente vê que esse clone ele se esforçou, teve um aporte maior na formação de raiz.
E aqui a gente tem outro dado interessante, que são os valores médios de profundidade, comprimento e número total de raízes. Então, o que a gente observa aqui? A profundidade, esse clone que a gente chama ele de, vamos dizer assim, resistente para essa região de déficit hídrico, ele teve um aporte maior em profundidade, ele teve um esforço de formação de raiz para baixo, em profundidade. Já o clone com características mais produtivas, né, e não tão associada à retenção e à manutenção para a região de déficit hídrico, ele teve um comprimento lateral maior. Isso vai ficar claro quando a gente olha nessas duas imagens. Então, a gente pega aqui como exemplo, né, de referência do clone produtivo, ele tem um esforço, né, em crescimento radicular lateral, em detrimento de profundidade. Já para o clone resistente, a gente vê que ele tem um esforço muito grande para se chegar em profundidade, e não um crescimento lateral. Então, as raízes são profundas, o esforço dele é na profundidade. E aí, agora fazendo um link com o que a gente comentou anteriormente, né, que é o fato da gente ter essa especificidade de clones. Nós estamos no desenvolvimento de clones de alto potencial produtivo, mas o que acontece, qual o impacto desse clone, né, quando a gente pensa num exemplo de clone produtivo, onde ele tem as estratégias dele, os mecanismos morfológicos dele, na média, né, em geral, são de crescimento lateral de raiz e não uma busca por crescimento em profundidade. Esses clones produtivos, quando a gente coloca numa região de déficit hídrico, com um espaçamento inferior a 2,5 metros na linha de plantio, a gente começa a ver essa competição de raízes de um indivíduo encontrando com o outro, né? Por conta de uma estratégia que já veio de formação daquele material. Então, por isso a gente comenta sempre a importância de se ter uma recomendação clonal que ela seja estratificada, né? Ou seja, o que é isso? É o clone certo para o sítio certo, com o espaçamento certo, o arranjo certo, né? Porque para a gente conseguir ter esse outro nível, né? Que é um clone produtivo, mas que a gente consiga ter um espaçamento ali na linha de plantio que seja confortável, adequado e que não limite a produção, não crie essa competição. E aqui nós já estamos, nosso tempo, né, já está chegando ao fim. Eu queria trazer mais 2 slides. Um primeiro slide é o esforço, né, nosso da Herborgen em buscar, além de buscar novos clones com todas as características que nós já comentamos, né, clones produtivos, clones resistentes, com características desejáveis, é o fato que a gente encontra no mercado como um todo, essa dificuldade da recomendação clonal ser extremamente estratificada e ela ter que para poder priorizar a sobrevivência e não limitar a produtividade dos materiais. Então, aqui é um exemplo de experimento, né, que nós temos instalado na Ramires, que é justamente para isso, né, buscar por recomendações, ou seja, esse experimento está instalado no Mato Grosso do Sul. Ele busca, né, a gente encontrar um espaçamento ideal que tem uma menor mortalidade, máxima produtividade e rentabilidade. Então, nesse experimento, nós estamos testando 4 espaçamentos diferentes, né, com 20 clones comerciais, sendo 6 blocos, né, com 8 repetições por bloco, por espaçamento. Ou seja, além de buscar essa busca nossa por novos clones, né, para a gente trazer novas opções para o mercado, a gente conseguir associar também essa recomendação. Bom, concluindo, o que a gente vê de uma forma bem sucinta do que foi falado, né? Bom, maior espaçamento, maior volume individual, né? De uma forma genérica e conclusiva, a gente enxerga isso na média. Menores espaçamentos, maior biomassa por hectare. Outro fator, né, a retangularidade do arranjo impacta na homogeneidade e produtividade da floresta. Então, o arranjo de plantio, a gente vê que ele impacta diretamente. Fator limitante, a gente tem encontrado nos principais sítios, é a água, né? A gente tem a água como um fator limitante no geral.
Materiais genéticos de alta produtividade demandam maiores ofertas nutricionais e hídricas para atingir seu máximo desempenho. Então, é isso que a gente traz mais uma vez, clones com potencial produtivo muito alto, eles precisam ser plantados, né, o plantio, os projetos, eles têm que ser desenhados com espaçamentos adequados para que os níveis de competição sejam adequados, né? Então, para que a gente não tenha esse fator limitante de água prejudicando os materiais. Espaçamento e arranjo deve se adequar a cada clone em condição edafoclimática, como já sugerido. Adensamento na linha de plantio aumenta a competição intraespecífica, independente do espaçamento entre linhas, né? O adensamento na linha de plantio e abertura nos espaços entre linhas, com o objetivo de manter a mesma lotação por hectare, acarreta aumento de mortalidade nas plantas na idade entre 2 a 3 anos. Então, é aquela relação de competição, como a gente comentou. E concluindo de uma forma geral, né? Bom, nós falamos, então, do problema hídrico, esse problema hídrico associado, né, ao que se ter de recomendação clonal, e esse problema hídrico, ele vamos dizer assim, ele ocorre por conta dessa diversidade que a gente tem do cenário nacional. Então, a gente tem regiões, por exemplo, Mato Grosso do Sul ou Minas Gerais, que são os estados aí com maior efetivo florestal, seguidos de São Paulo, né? Nós temos dentro do mesmo estado uma diversidade muito grande de solo, de precipitação, e essas características, né, nos forçam, né, a criar uma recomendação clonal que seja estratificada. Então, a gente tem que ter opções de clones que se adequam a esses diversos espaçamentos, diversos arranjos, para garantir tanto a sobrevivência da floresta, quanto a gente consiga atingir níveis de produtividade adequada. Ok? Obrigado, eu acredito que era isso até o momento, e eu gostaria de deixar aberto para as perguntas, né, Paulo? E comentar mais uma vez que esse material está disponível, vai ficar disponível via QR Code para acesso. Qualquer dúvida, sugestões também, nosso e-mail aqui corporativo para comunicação. Muito obrigado, Augusto, foi muito boa essa palestra, que você bem falou no começo, né? Foi lá, complemento da palestra do Rodrigo, casou certinho. Eu acho que as pessoas têm um pouco mais de visão do trabalho da Arbogen, não só da Arbogen, mas do trabalho que vocês, profissionais, que trabalham na Arbogen, fazem, e todos os estudos, mostrar que vocês acompanharam, tiveram parte do TEX, esse grande projeto nacional. Então, eu já queria abrir com uma pergunta, até o Carlos Lima perguntou aqui, esse trabalho que você acabou de falar do Mato Grosso do Sul é na Fazenda Ramírez, na Ramírez Reflortec, aqui no município de Ribas do Rio Pardo. E se você quiser saber um pouco mais, a Arbogen fez um workshop aqui em Campo Grande e nós fomos lá visitar essa área. Esse vídeo está no site maisfloresta.com.br. Está no site Mais Floresta, vai estar o workshop Arbogen, você vai encontrar lá entrevista, você vai ver a área, vídeo e tudo mais, tá? Depois eu posso até disponibilizar aqui para vocês no nosso chat. Então, já temos perguntas e vamos à nossa primeira pergunta do dia. Guilherme, qual que é a primeira pergunta de hoje? Coloca aí, Guilherme. Olha lá. Gostei da Clara, mãe do Davi Lucas. Clara, vamos lá. A Arbogen tem algo em vista de pesquisa para o Nordeste? Clones resistentes à seca dessa região? Sim, vamos lá. Clara, bom, a Arbogen, a nossa base de melhoramento genético, né, a princípio ela veio de uma parceria com a International Paper, e de uma parceria também com a Gerdau para o estado de Minas Gerais. Então, nossa base genética, ela é voltada para os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, ela atende aqui Paraná, Minas Gerais, mas como nós trabalhamos com os experimentos, testes de demonstração e teste clonal nos mais diversos sítios, a gente tem experimentos para as diversas localidades, né? E além também dessas parcerias, né, de produção de clones International Paper e Gerdau, nós temos também um programa de melhoramento genético próprio, Arbogen, e nós temos para a região norte e nordeste, como Bahia, nós temos diversos experimentos, a nossa rede experimental, como foi mostrado aqui,
ela tem bastante experimento na região, sim. No momento, a gente não tem recomendação clonal ainda para a região, mas num espaço curto de tempo, a gente acredita que vai ser possível, sim, com os clones novos Arborgen que estão para sair num breve espaço de tempo. Só acrescentando o trabalho que vocês fazem aqui em Mato Grosso do Sul, na Reflortec, na Ramírez, são 160 clones sendo estudados, né? E o clone não é, como a gente sempre fala, não é da noite para o dia, né? São 7 anos, na verdade são 7 mais 7, 14, para você ter um clone com todas as suas variabilidades, saber se ele é bom, se ele é ruim, né? E eu sei que aqui na Reflortec nós vamos fazer uns vídeos daqui acho que no final do ano, vai ter mais um workshop, depois eu conto para vocês da Arborgen, vou explicar um pouco mais sobre esses clones, vocês vão ver que interessante esse trabalho feito aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos lá para a próxima pergunta, Guilherme. Olha aí. Emílio Henriques, água excessiva na planta não pode causar o estresse hídrico? Sim, como a gente comentou naquele item, quando a gente fala de estresse, né? A própria definição de estresse, ela é justamente essa, né? Fator limitante ou fator excessivo, né? Mas o que a gente observa, principalmente desde o viveiro, né? Quando a gente produz, muda em viveiro e a gente tem um volume excessivo de água. A gente observa desde o começo que está muito associado à formação de raiz, a gente chama de raiz preguiçosa, né? Quando a gente tem muita água, a planta ela acaba não produzindo tanta formação radicular, mas o fator água em excesso também está muito relacionado a pragas e doenças, né? Então a gente tem muito problema de quando a gente tem uma lâmina d'água muito alta, níveis de precipitação muito alto, associado a umidade alta também, a gente começa a ver muita mela foliar, né? A gente fala muita doença foliar. Então, sim, o excesso também ele é impactante. Vamos lá, tem mais uma pergunta, então. Guilherme, vamos lá, vem a próxima pergunta. Vem do Carlos Roberto de Lima, nosso amigo. Quais são os sítios nordestinos nos quais a Arborgen está trabalhando? Alguma coisa específica no semiárido do Ceará, a região próxima ao Marco, próxima a Jericoacoara? É o Carlos, né? O Carlos, essa resposta, depois eu posso te fornecer ela detalhadamente por e-mail, né? Assim como a nossa outra colega perguntou sobre os materiais. A Clara, como a Clara nos perguntou sobre os materiais para a região Nordeste, né? Como nós temos uma rede experimental muito grande, eu posso passar essa lista, né, dos experimentos que a gente tem para a região. No Ceará, propriamente dito, eu preciso conferir aqui com vocês o que a gente tem de experimento lá, mas atualmente a gente não tem tanto experimento no Ceará. Nossa base mais forte está na Bahia. Na Bahia a gente tem mais experimentos, né? Dos quais a gente precisa também, nós buscamos sempre essa ampliação da rede experimental. Ok? Ok, obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta. Então, vamos lá, Guilherme. Agora vem do Rodrigo Chaves. Esse esforço de profundidade da raiz pode chegar a atingir o lençol freático, afetando assim a vazão de nascentes, córregos, rios, etc.? Uhum. Rodrigo, nós temos assim diversos estudos sobre o tema, né? Mas o que a gente vê de forma geral é que esse crescimento em profundidade, como mostrado aqui, a gente não é uma profundidade absurda, né? Então, de forma geral, não é para impactar nascentes e lençol freático de forma severa, vamos dizer assim. Esse é um dos mitos do eucalipto, né? Que o eucalipto seca o solo e tudo mais, que acaba com a água, com os lençóis freáticos e tudo mais, né? Com as minas de água. Bom, eu já visitei a Austrália. A Austrália é a terra do eucalipto, para tudo quanto é lado, e tem rio, tem riacho. Se fosse assim, não teriam rios na Austrália, por exemplo. Mas é um dos mitos do eucalipto, que ele realmente seca o solo. Isso não é uma verdade. E nós temos um vídeo sobre isso, também está no site maisfloresta.com.br. Próxima pergunta, vamos lá? Luana Terevini. A Arborgen tem experimentos na área de integração ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta? Uhum.
Luana, a gente tem experimentos, na nossa base de rede experimental, nossos experimentos, grande parte deles, eles são experimentos tradicionais, né, em single triplote ou experimentos em blocos, para o programa de melhoramento, mas nós temos casos de implantação com ILPF com clones comercializados pela Herborgen. Então, a gente tem alguns resultados que pode ser compartilhado posteriormente, com clones, né, comercializados pela Herborgen nessas situações. Uhum. Ok. Tem mais uma pergunta, Guilherme? Vamos lá. Do Walter Carlos. O que a Herborgen tem estudado no noroeste de Minas Gerais? Uhum. Walter, é muito interessante a sua pergunta para a região de Minas Gerais. Nós estamos com um esforço para a região mineira muito grande. Nós fechamos recentemente, né, nos últimos anos, uma parceria muito forte com a Gerdau, e nós estamos aí nós acessamos toda a base genética nessa parceria, né? Hoje os clones da base de programa de melhoramento genético Gerdau, eles fazem parte da nossa base, né? E todo esse desenvolvimento, grande parte dele foi feito para o estado de Minas Gerais. Então, hoje nós estamos atuando fortemente no mercado de Minas, com clones GGs com potencial absurdo, potencial muito bom, principalmente voltada para clones de alta densidade, com maior produtividade de biomassa e rendimento em carvão. Então, nós temos uma atuação muito forte no estado de Minas, sim. Muito interessante a sua pergunta. Vamos lá, tem mais uma, Guilherme. Vamos lá, próxima pergunta. Alisson, bom dia. Qual é o espaçamento que está tendo maior produtividade, Augusto? O Alisson, como a gente tentou refletir no trabalho, né? Essa é uma pergunta que ela é muito curiosa, porque se a gente não pode engessar um espaçamento como ele sendo a referência em produtividade, né? Se a gente pega de forma geral, isso varia muito de mercado. Quando a gente olha para o mercado de celulose, a gente tem plantios em espaçamento 3x2, 3x3, 3x2,5, que garantem uma produtividade, né? Um IMA e ICA ideal ali para o setor, mas isso está muito associado a qual que vai ser o uso final da madeira. Então, se a gente está procurando, nós estamos falando do mercado de celulose, numa região que não tem problema de déficit hídrico, que esteja, vamos dizer assim, num cenário ideal, espaçamento de 3x2, 3x3 é interessante. Agora, o que a gente trouxe nesse trabalho que a gente quer mostrar é justamente o fato da gente não engessar essa questão de espaçamento e arranjo. Quando a gente entra em sítios que a gente tem uma precipitação menor, para a gente conseguir garantir a sobrevivência desse florestal nessa região e conseguir ter uma produtividade média adequada, a gente tem que abrir mão de espaçamento. Então, a gente tem que espaçar um pouco mais para garantir a manutenção dessa floresta, né? Então, a resposta ela fica um pouco ampla, mas é bem nesse sentido. O espaçamento, ele tem, tanto o espaçamento quanto o arranjo, ele tem que estar diretamente associado à característica do seu sítio de plantio, né? Vamos lá, tem mais uma pergunta que a Juliana já está na linha lá esperando. A Juliana, próxima palestrante. Tem mais uma pergunta? Meu amigo Martim Sánchez Acosta, do INTA da Argentina. Martim além nosso amigo, é um dos primeiros palestrantes internacionais do painel florestal, já em 2008. Nós fomos para a Argentina conhecer todo o sistema de cultivo de florestas de eucalipto, o uso da madeira, lá é diferente do uso da madeira aqui no Brasil. Vamos conhecer o INTA, é nosso parceiro, nosso palestrante aqui também do Florestas Online, meu grande amigo. Vamos lá, contar com água demais, com 3.000, 4.000 milímetros de chuva na Costa Rica, é uma vantagem para os eucaliptos? Tá. Martim, essa é uma questão que, assim, ela precisa ser bastante estudada, né? Mas o que a gente pode responder a priori é que quando a gente tem esses níveis de precipitação muito alta, a gente precisa ter uma base genética e clones adaptados para isso. Como a gente comenta hoje, se a gente pensar num clone para uma região amazônica, por exemplo, a gente tem que ter uma base genética diferente das quais a gente atua hoje para o estado de São Paulo, Minas Gerais, que são outros níveis de precipitação.
Então, se a gente pegar um clone hoje, né, produtivo aqui do estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, e colocar ele numa região com esses níveis de precipitação, e o que vai importar muito também é a temperatura e a umidade local, com certeza a gente vai ter problema de sobrevivência desse clone, muito associado a essas doenças foliares, como nós comentamos. Então, para esses níveis de precipitação, a gente também precisa ter uma base genética adaptada para isso, né? Mas, com certeza, é possível se ter produção desde que você tenha esses clones adaptados à região. Eu quero aproveitar aqui e agradecer ao Martim. Martim tem um boletim que ele manda quase cada 2, 3 dias, manda um boletim com quase 53 países, tem uma grande audiência, e ele está nos ajudando na divulgação do Congresso Florestas Online, junto com o ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que é a nossa parceira. Por isso nós temos tanta gente da América Latina nos acompanhando aqui. Quero mandar um abraço para o Yuri Camacho, da Venezuela, do Pablo, da Argentina, que já estão com a gente aqui, e do pessoal que está aí da América Latina. Coloca aí de onde vocês estão assistindo com a gente. Então, eu quero aproveitar aqui, a pergunta do Martim foi a última, tem muita gente perguntando ainda, mas a Juliana já está na linha esperando para entrar. Eu queria agradecer ao Augusto, você, queria agradecer a Arbogen pela disponibilidade da sua presença aqui e pelo patrocínio da Arbogen também para o nosso Congresso Florestas Online. Augusto. Muito obrigado, um excelente evento para todos. Obrigado.